Fala, galerinha bonita, como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast, a sua dose de pensamentos artísticos e criativos. E hoje eu estou aqui com um convidado especial e mega curioso, já digo de passagem, que ele de alguma forma me abriu os olhos para algo que eu conheço super pouco e já peço desculpa de antemão. Eu não sou a pessoa que mais sabe sobre RPG e o universo dos jogos, mas tenho uma curiosidade enorme, até por ser atriz, e eu acho que é muito parecido. São jogos muito parecidos. O pensamento do teatro, de alguma forma, casa lindamente com o pensamento de quem joga RPG. E eu vou pegar, pelas suas próprias palavras, um breve resumo de quem é Alan Nisto. Ele trabalha como ilustrador e já acho isso fantástico, porque eu não sei desenhar nenhum boneco de palito. Já acho lindo quem consegue desenhar qualquer coisa. Ilustrador, roteirista e mestre de RPG. Ou seja, eu sou um pequeno girininho tentando saber o que é RPG. A Alan vai me explicar tudo hoje. Ouvi o episódio e quero que ele me explique tudo o que estava acontecendo, porque eu fiquei boiando. Ele vai falar sobre isso. Ele é de Passo Fundo, não sei se você já foi para Passo Fundo, mas diz ele que tem uma estátua maravilhosa lá e ele pode brevemente falar sobre Passo Fundo e o que tem em Passo Fundo. Ele é formado em filosofia e se diz outrora marqueteiro e especialista em storytelling. Hoje, contador de história profissional e viciado em jogos de tabuleiro. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigada por, depois de todo esse caos da semana e das minhas desmarcações, você estar aqui numa sexta-feira, às 6h28, que estamos começando agora, para conversar comigo e a gente se conhecer e, através da arte e do podcast, que foi o que nos uniu, poder estar aqui falando um pouquinho sobre os seus planos, suas ideias e, enfim, vamos conhecer um pouco mais. Tudo bem com você? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo esse podcast. Passo Fundo essa cidade, né? Essa cidade incrível do interior do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe sobre essa estátua, Passo Fundo é conhecida como a primeira cidade do Brasil a ter uma estátua do Bolsonaro. Um lugar incrível para se morar se tu não gosta de sair muito de casa, assim. Porque Eu não seria a pessoa que tiraria foto com as estátuas, mas tenho tias que ficariam muito felizes com essa notícia da estátua. Então já deixo aqui o convite para as minhas tias a ir visitar Passo Fundo e ver a estátua que ali está, que eu acho que deve ser um excelente ponto turístico mas ao para mesmo tempo quem que ela é gosta. ao mesmo tempo que ela é essa cidade, assim, com a estátua do Bolsonaro, ela é também rica em histórias pra gente poder usar no RPG, assim. Por exemplo, essa mesma estátua, quando eu fiz o Neon Knight, a primeira versão do jogo que eu tô desenvolvendo agora, ela foi o desafio final da galera, assim, eles enfrentaram a estátua do Bolsonaro, porque tava bem naquela época, assim, sabe? Bem no... Bem nesse tempo. E também tem várias outras coisas que acontecem aqui em Passo Fundo que são incríveis também. Por exemplo, tem aquele filme Sinais, não sei se tu já viu. Amo, amo, eu amo. Não sei se A tu gente lembra podia de fazer uma um episódio, se cena. você gostar, só de ET, porque eu amo ET. E Sinais foi um dos filmes, eu era bem criança, sei lá, eu tinha uns 8, 9 anos, não sei quantos anos eu tinha. Mas eu lembro de ter assistido Sinais e ter ficado assim, chocada tentando desenhar coisas numa folha. Ele me entrou na minha cabeça de uma forma. Eu amo ET. E eu gosto que quando a pessoa às vezes abre um assunto de ET, porque eu me sinto assim, ufa, que bom, sabe? Que a pessoa louca. Então, nesse filme dos Sinais, tem uma cena que eles estão vendo TV e daí tem um noticiário e ela fala: as cenas a seguir foram filmadas na cidade de Passo Fundo. E aí tem lá o ET, aquele ET daquele filme é o ET de Passo Fundo, da minha cidade. E aí Gente, é chocado, né? muito! Eu Tipo, vou reassistir só pra ver. É o que aparece o ET na festa infantil? isso, essa cena mesmo. Ah, caraca, Passo Fundo é pesado, não é um lugar para fracos. E eu cresci a vida inteira achando que era uma coisa, uma memória falsa, assim, sabe, que eu tinha, até que eu assisti no YouTube de novo e realmente é a cidade que, sei lá, por algum motivo foi escolhido.
Mas não sei se tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem todo um cenário de ufologia, assim. Aqui na minha cidade mesmo tem uma catedral que dizem os ufólogos que tem uma nave mãe que fica flutuando em cima da catedral de Passo Fundo e que ela é responsável por espantar o mau tempo, assim, porque diz que chove muito ao redor aqui e a chuva não chega por causa dessa nave, assim. É cheio de gente maluca aqui, meu. Chocado, que provavelmente essa nave é a que manda a previsão do tempo para todo o cenário jornalístico do nosso país, com toda certeza. Eu acho que eles têm uma ligação muito forte nesse sentido. Mas é uma curiosidade agora, porque você me falou de uma cidade, um passo fundense. É um passo fundense? Uma pessoa que nasce em Passo Fundo? Sim, isso, Passo exato. Fundense. Um passo fundense que joga RPG formado em filosofia. Me fala, por favor, como o serzinho Alan, que nasceu na cidade de Pato Fundo, eu ia falar, Passo Fundo, chega e decide fazer. Se vocês olharem a figura do Alan, ele é um personagem, ele usa cabelos coloridos e ilustra incrivelmente bem. Olhem no Instagram dele. E de alguma forma você se mistura assim já com uma pessoa interessante para a gente querer conhecer. E eu quero saber quem é o Alan, como ele chega em filosofia, como ele chega em arte. Não sei se você cruza especificamente com alguma linguagem artística, apesar de eu reconhecer RPG e jogos como uma linguagem artística. Como você cruza com RPG, com a filosofia, enfim, me fala um pouco da sua história até chegarmos aqui, basicamente, o dia de hoje. Eu cresci nos anos 90, né? Que era uma época que, por muitas pessoas que podem estar ouvindo, talvez elas não saibam que a internet nem sempre existiu, né? Existiu uma época que não tinha internet. E eu vivi nesse tempo, assim. E RPG tipo, nessa época, assim, eu moro numa quebrada aqui da minha cidade, né? Numa periferia. Então, para uma pessoa dos anos 90 na periferia de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, para um nerd, assim, que tu queria ler quadrinho, tu queria acompanhar qualquer coisa do universo, era muito difícil, sabe? Porque não chegavam as coisas aqui. Então, o RPG, no entanto, era uma coisa que tu não precisava de nada, né? Tu tinha um dado de 6 lados, um pedaço de papel, e tu conseguia jogar qualquer jogo que tu queria, né? Então, por exemplo, a gente não conseguia jogar Resident Evil novo que tinha, né? Porque naquela época a gente só ia na Lan House, né? E nem sempre tinha grana para ir na Lan House. Mas, no entanto, o RPG proporcionava que a gente, tipo, jogasse aquele jogo contando as próprias histórias, jogando do jeito que tu quisesse. Então, é um jogo que é muito acessível, né? Tu pode ficar horas e horas jogando e sem gastar nada, né? E quando eu jogava RPG nessa época, eu jamais imaginava que um dia eu ia estar trabalhando com RPG, né? Mas entre eu estar trabalhando com RPG e desenho, e essa época, assim, teve um monte de, tipo, trabalhos de CLT, assim, que eu não conseguia me encaixar de forma alguma, assim, sabe? De E trabalho você das é 8 de às que ano? Você nasceu em que ano, em especificamente? 90. Em 90. Tá, 90 mesmo. Isso. E aí, então, eu comecei a trabalhar em comércio, em várias coisas, e eu não me encaixava, assim. Aí, então, eu decidi voltar a estudar e eu estava entre artes e filosofia, porque eu gostava muito de ler e de escrever, né? E de desenhar, de ler e desenhar. Só que eu achei que, naquela época, assim, olhar para pensar que eu poderia ser um artista em Passo Fundo era uma coisa muito distante, sabe? Era muito para mim assim que tipo cresci numa vila no interior, que fui em escola pública, era eu olhava assim para o meu entorno e daí o meu pai tinha uma oficina aqui na vila, tinha, sei lá, um mercadinho, uma serralheria, sabe? Eu não conseguia olhar para o mundo assim e imaginar que eu poderia ser um artista um dia. Já a filosofia me parecia mais próximo, porque tinha escolas ali, né? Daí eu podia ser professor e era uma coisa que eu gostava, assim. E aí eu tinha feito um curso de design. Nessa época, assim, antes da faculdade, eu tinha feito um curso de design numa escola aqui de Passo Fundo para aprender a mexer em Photoshop, né? Porque eu via no Photoshop uma oportunidade de burlar a falta de recursos, né? Porque daí desenhar eu tinha que comprar canetas, comprar papel, sabe? E eu tinha um computadorzinho ali que rodava o Photoshop, uma mesinha digitalizadora e eu não precisava ficar comprando art stock, né? Tava com o Photoshop ali e ficava desenhando.
E só que era uma coisa que eu fazia pelo hobby do RPG, né? Porque muitos RPGistas, eles desenham os próprios personagens, desenham as coisas do mundo. É muito comum a gente fazer os próprios livros de RPG, né? Porque, por exemplo, tu quer jogar um RPG como eu citei anteriormente de Resident Evil, não tem necessariamente um livro escrito sobre isso, sabe? Embora hoje existam milhares assim de cenários, naquela época era mais restrito. Então era comum que tu escrevesse teus próprios sistemas, sabe? E aí a gente junto fazia as ilustrações, assim, nos caderninhos, sabe? Isso era muito popular, assim, no Brasil como um todo, sabe? Pela falta de O meu acesso. irmão, ele é designer. E eu lembro que ele fazia. Você me falou isso, eu achava que era uma loucura dele, assim. Acho que não, né? Era uma questão da época, assim. Ele fazia as histórias dele em quadrinho. Eu era a única leitora, assim, das histórias dele, porque ele me obrigava, o irmão mais novo, ele me obrigava a ler as histórias. Eram fantásticas, inclusive. E ele fazia assim os desenhos, mas assim eram histórias em quadrinho de páginas e páginas. E hoje ele não desenha mais dessa forma, trabalha como designer e tal. Mas, nossa, eu sou canceriana, então provavelmente eu iria amar ver isso novamente, assim, bem saudosista, sabe? Você tem esses quadrinhos, tipo, guardados ou algo do tipo? Não tenho nada. Sabe que a gente gravou no Perdi a Ficha um podcast com o Lobo, da editora Brasa, aqui do Brasil, né? E aí a gente começou conversando com ele, eu perguntei por que no Brasil o cenário... Porque aqui a gente tem um cenário engraçado de quadrinhos, porque o cenário independente é mais aquecido e forte do que o mercado editorial, assim, sabe? E aí eu perguntei para ele por que ele achava que era isso, que ele disse que no Brasil o quadrinho é tão caro que vale mais a pena tu desenhar os teus próprios do que comprar, sabe? E aí é bem por isso, o RPG também era bem nessa questão, sabe? E você lembra quais eram as temáticas que você mais produzia nos seus quadrinhos? O que surgia das problemáticas dos personagens que você produzia, enfim. Ou se tinha personagem que sempre se repetia. Meu irmão sempre tinha um personagem que aparecia vez ou outra, assim, nas histórias. Você tinha também? O que eu fazia com meus amigos muito era, tipo, desenhar histórias em quadrinhos de coisas que estavam no hype, assim, só que como nós, trocando os personagens por nós, assim, sabe? Então, tipo, desenhava quadrinho do Mortal Kombat, daí desenhava eu como Scorpion, daí contava as histórias, assim, da galera da turma da escola, só que com outros personagens, assim, tipo Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, o que é que tivesse no hype, assim, sabe? Boa. Eu acho que você tá vendo que minha câmera tá piscando, mas não liga pra isso não, porque continua normalmente, tá? É porque meu, para quem a gente tá aqui só no áudio, mas o meu computador tem momentos em que ele pede a atualização da câmera e eu ignoro ele, e aí ele começa tipo a reconhecer que tem uma invasão na câmera, sabe? Aí vamos falar de tecnologia, porque aí a tecnologia entra, já que estou aqui, estamos nos conectando através da tecnologia, mas ela entra na sua vida bem no momento em que computadores entram na vida de todos nós, adolescentes brasileiros, e você começa então a Ali produzir para esse universo já, porque aí eu, já tem um Photoshop. Então você já começa a olhar esse lugar também como uma possibilidade de trabalho. Isso, eu entrei na internet em 2016, mais ou menos assim, não, 2006. Logo ali quando o computador lembra aqueles computadores que a gente usava o MSN, assim, aqueles computador de tubos, grandão, assim. Eu não sei quando foi teu primeiro PC, mas o meu era um desses que, tipo, eram gigantes de colocar em cima da mesa e a tela era enorme pra caramba. A gente usava internet de escada. E eu não consegui enxergar como uma oportunidade de trabalho, assim, mas eu sempre tive blog, né? Desde que eu entrei na internet, eu achava interessante fazer blog para, tipo, me expressar. Tipo, criar conteúdo naquela época me deu uma ótima perspectiva, assim, de que, tipo, a gente fazia naquela época coisa para 0 pessoas de fato, assim, porque ninguém via o blog do cara, sabe? Tipo, a não ser que tu passasse para um amigo teu, assim, era muito difícil tu captar público de fora, assim, sabe? Então tu criava para ninguém ver, assim. E hoje, sabe? Hoje eu acho que, tipo, a galera que entra na internet tem muito uma ansiedade, assim, por começar a explodir de uma vez só, sabe? Então eles começam a fazer e começa a ficar chateado porque, sei lá, 100, 200 pessoas ouviram o teu podcast. Mas para mim, que tava na internet em 2006,
poder fazer um story e ter 1.000 pessoas me vendo é tipo, meu Deus, é 1.000 pessoas, sabe? Tipo, uma loja